A mensagem de hoje vai ser baseada na história do profeta Jonas, que a palavra diz assim: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com essa ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu ante a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jape, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis, para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um vento forte sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo, e cada um clamava ao seu próprio Deus. Então, olha essa passagem. A palavra continua dizendo assim, que eles continuaram esse trajeto. Em um determinado momento, Jonas desceu lá para um lugar do barco e foi dormir. Ele estava dormindo profundamente. E os marinheiros ficaram lá conversando. O que é que nós vamos fazer para acalmar esse mar? Eles chegaram a uma ideia que alguém estava desagradando a Deus para o mar estar naquela tempestade, né? O mar furioso e aquele barco se balançando muito. Então, o marinheiro foi ante Jonas, acordou ele e disse: Jonas, ora ao seu Deus para que nós não morremos. E aí perguntou: qual é o seu Deus? E Jonas respondeu: é o Senhor, Criador do céu e da terra. Então, naquele momento, os marinheiros pensaram: vamos lançar sorte, que é jogar um dado para ver qual número que cai, né? O nome de quem cair é aquele que está sendo o culpado dessa tempestade. E aí caiu no nome de Jonas. E Jonas, então, ficou como seu culpado por aquela tempestade. Então chegou um determinado momento que os marinheiros pegaram Jonas e jogaram no alto mar, para a tempestade parar. E realmente a tempestade parou. E aí diz assim que naquele momento que Jonas estava no alto mar, ele caiu na boca de um peixe, passando por 3 dias e 3 noites na boca do peixe. Mas quando ele estava na boca do peixe, ele orou ao Senhor, né? Então olha como ele não esqueceu do Senhor, ele orou ao Senhor. E ele orando ao Senhor, a palavra diz assim, que o Senhor deu ordem ao peixe e ele vomitou Jonas à terra firme. Olha que lindo, né? O Senhor deu ordem ao peixe. Então, depois que Jonas saiu do peixe, ele ouviu a voz do Senhor pela segunda vez, que o Senhor diz assim, a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, com essa ordem: vá-se à grande cidade de Nínive, pregue contra ela a mensagem que eu te dou. E aí Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi à cidade, pregou para todo mundo, ensinou para todo mundo a palavra do Senhor. E toda vez que Jonas ensinava, as pessoas compreendiam, entendiam o que Jonas estava ensinando. E eles se converteram, né? Então, aquelas pessoas se converteram. Com um determinado passados dias, Jonas começou a ficar triste. Ele orou ao Senhor pedindo que o Senhor levasse, matasse ele, porque ele estava triste. E aí a gente para pensar, mas como Jonas ouviu a palavra do Senhor, não obedeceu, que o Senhor mandou ir para um lugar, ele foi para outro. Depois, o Senhor falou pela segunda vez, ele obedeceu ao Senhor, fez o que o Senhor queria, as pessoas se converteram, o objetivo dele obedecer ao Senhor era essa, né? Então as pessoas acreditavam no que ele falava. E por que ele ficou triste, né? Então, quando chega nessa parte, o que eu entendo da história de Jonas, trazendo hoje para a nossa vida? Que quando nós não estamos com as nossas emoções no lugar, que a palavra diz
que é a sede das emoções. Coração significa mente. A mente é a sede das nossas emoções, né? Então, nós temos que cuidar das nossas emoções. Então, é muito simples quando nós lê essa palavra e nós entendemos, mas Jonas não obedecia a Deus. Deus estava falando com ele, ele não estava obedecendo, mas como ele é teimoso. Agora, hoje, na nossa vida, você está entendendo a palavra do Senhor? Primeiro, para você entender, você tem que buscar a palavra. Você está buscando? Né? Porque aqui eu aprendo que nós temos que buscar a palavra. Deus tem a forma de falar com cada um de nós. Nós temos que obedecer ao que ele fala, né? E muitas vezes você pode estar perguntando, mas como que Deus fala? Lê a palavra que você vai entender, Deus vai falar com você. Deus, ele tem muitas formas de falar. E a forma mais correta é a da palavra, que é com todos. Você leu a palavra, Deus vai falar com você. E Jonas não entendeu por quê? Porque Jonas queria fazer a vontade dele. Ele queria ir para a cidade de Tarsis. Ele não queria ir para Nínive. Então, por que que ele seguiu a sua vontade e não a vontade de Deus? E aí nós? Nós hoje estamos ouvindo a palavra de Deus? Estamos fazendo a vontade de Deus? Ou estamos querendo fazer do nosso jeito? Né? Porque olha como Deus é misericordioso. Deus falava com Jonas. Jonas já tinha muita fé que, olha aqui, uma observação. Quando os marinheiros estavam com medo, a palavra diz que os marinheiros estavam com medo, Jonas estava dormindo, né? Jonas estava dormindo. Quando ele estava lançando sorte para saber, quando ele estava orando aos seus deuses, Jonas prova que ele acreditava em Deus, que é o Criador do céu e da terra. Então, olha Jonas, por que que ele estava com paz? Porque ele já acreditava no Deus certo. Que é esse Deus que criou o céu e a terra, e criou eu, criou você, né? Então, todos estavam com medo, mas Jonas não estava. Mesmo ele fazendo algo que não era da vontade de Deus, ele estava tranquilo. Por quê? Porque as emoções dele estavam fora do lugar. Por que que Jonas não estava entendendo a palavra? Porque emocionalmente ele não estava bem. E quando a gente não está bem, a gente não entende, né? Eu falo muito de inteligência emocional, por quê? Porque as minhas emoções também eram desorganizadas. Eu não dava atenção para elas, né? Então, quando você não dá atenção, você não consegue entender a palavra. Eu não entendi, eu li a palavra, mas não entendia. Porque eu estava igual Jonas. Eu estava com as minhas emoções fora do lugar, querendo fazer a minha vontade, né? Então, como o Senhor é misericordioso, que mesmo falando com Jonas pela primeira vez, ele não ouviu o Senhor. Quando ele orou ao Senhor, olha, a lição da oração, como é importante. O momento de conflito que a gente está com a gente mesmo, a dificuldade que a gente está passando, eu não sei qual é a sua dificuldade. Às vezes a sua dificuldade é na saúde, ou é nas emoções, ou é na vida profissional, ou é na vida familiar. Hoje o Senhor está falando para você. Busque a minha palavra, ore, que eu quero responder você. É assim que Deus fala, né? E se você está errando, não tem problema. O Senhor Jesus, olha, quando ele diz que deu ordem ao peixe para vomitar Jonas, ele liberta nós de qualquer dificuldade que nós estamos passando. Ele vai lhe dar sabedoria para compreender qual é a situação que você está passando, qual é a dor que você está passando hoje. O Senhor está dizendo para você, leia a minha palavra, faça oração, me busque, para você entender o que está acontecendo com você. Qual é o conflito que você está vivendo? E como a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, Deus faz do jeito dele. Por que que Deus tem um jeito para fazer com cada um? Se a gente pegar a Bíblia, a passagem de cada profeta, tem um jeito de Deus falar. Sabe por quê? Porque nós, seres humanos, cada um é único para Deus. E ele sabe que com cada um ele fala conforme a sua capacidade de entendimento. Então, Deus é assim. Ele fala com cada um de um jeito. E com você. Eu espero que essa palavra tenha falado com você. Que você, eu não sei qual é o teu problema, mas Deus sabe. Entrega para Ele. Busque a palavra. Faça a oração. Então, vamos. 3 coisas para nós pôr em prática. Leitura da palavra.
oração e ação, né? Que oração sem ação, qual é a ação? Quando eu oro, ó, eu leio a palavra e eu faço oração, agora eu tenho que colocar em prática. Por exemplo, qual é a sua dificuldade hoje? Se a sua dificuldade for em ler a palavra, começa a ler hoje. Se for fazer oração, começa a fazer oração hoje, falando com Deus do seu jeito. Deus, ele não tem favorito, ele tem íntimo. Nós temos que ser íntimo dele. Quando nós falamos com ele, contamos nossos problemas para ele, ele resolve. E quando as nossas emoções estão fora do lugar, nós contamos nossos problemas para os outros. Os outros que muitas vezes tem gente que tem conselho para nos dar, que vai nos ajudar, e às vezes não tem, porque a pessoa não é preparada para aquilo, né? Hoje nós sabemos que cada um é especialista em uma área do conhecimento. Então, muitas vezes a pessoa não é porque a pessoa é mal, é porque a pessoa não tem aquele conhecimento para te dar o conselho certo, né? Então, você está precisando de buscar Deus, que Deus tem um conselho certo para você. Eu não sei os seus problemas, mas Deus sabe. E eu espero ter falado com você com a palavra de Deus hoje. Te desejo um ótimo dia, que Deus abençoe o nosso dia.